Olá, olá, meus estimados inquietos. Lá vamos nós a mais um episódio com uma convidada e espantem-se. A nossa convidada tem uma das profissões mais odiadas, mas é uma pessoa adorada por muitos e que descomplica os números e as finanças neste país. Já devem ter visto o perfil dela imensas vezes, pois é a contabilista mais conhecida de Portugal e arredores. Acho eu. Olá, Bruna, bem-vinda. Olá, obrigada por essa apresentação. Acho que é justa. Então, e como é que é ser a contabilista mais conhecida de Portugal? Estou a brincar, queria saber mais sobre ti, enquanto pessoa e enquanto profissional. Bem, para as pessoas não acharem que aqui que me está a encher o ego, não é? Mas realmente tem sido algo muito engraçado, porque realmente toda a gente me apresenta como a contabilista mais conhecida. Não sei se ainda de Portugal, mas do digital, acho que já posso afirmar com 100% de certeza que sim. Tenho vindo a trabalhar muito agora também em meios offline, desde que lancei o meu livro, para tentar ser, sem dúvida, que a pessoa quando pense no meu nome associe logo à contabilidade e daí ser a contabilista mais conhecida de Portugal inteiro. Olha, é muito giro porque poder mostrar uma profissão que tanta gente não gosta, às vezes só quer pagar para fazerem e quanto menos melhor, e quantas menos chatices também melhor. E eu poder ter trazido nestes últimos 3 anos aqui um valor agregado muito grande, não só para quem precisa destes serviços de contabilidade, mas também para todos os profissionais, especialmente quem está agora a entrar no mercado de trabalho ou que tem próximo da minha idade, agradece-me muito de eu ter trazido este sangue fresco, como se costuma dizer, à profissão, a nível de valorizar, de cobrar valores em condições, que eu digo sempre, a área da contabilidade, as pessoas odeiam, e tudo o que causa muitas dores, muito pânico, aquela ansiedade, são sempre os serviços mais caros. E a contabilidade é o contrário, que não faz sentido nenhum. Não, e faz sentido, eu pelo menos já te sigo, eu acho que já te sigo antes sequer de ter um negócio próprio, portanto já te sigo há algum tempo e tenho noção que tu tens uma linguagem muito clara naquilo que é a contabilidade, isso também acho que te aproxima das pessoas. Uhum. É um dos bons feedbacks que eu tenho. Sim, 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 a ideia que eu tenho. E também és alguém muito divertido, portanto também tens essa componente para puxar-te, não é? Dar-te valor também, certamente. Eu acho que a minha veia eu sempre estive muito ligada ao mundo do empreendedorismo, porque os meus pais são feirantes, então desde miúda que eu estou habituada a vender. E acho que essa qualidade que eu tenho foi aqui mesmo, que não é muito comum os contabilistas saberem vender. Então eu juntei aqui o útil ao agradável e consigo, porque até mesmo eu tenho dificuldade em encontrar para a minha empresa contabilistas que sejam bons comerciais para fazer reuniões com os clientes, que têm que perceber de contabilidade, mas também têm que saber vender o seu peixe. Realmente é uma qualidade, ali duas características que geralmente não estão muito associadas e que eu Não tenho muita coexistem, não é? dificuldade, não coexistem, e que eu tenho muita dificuldade em arranjar. Também porque eu gosto de falar de forma simples, porque eu também, em toda a minha área de trabalho, eu tentava sempre simplificar. Quando eu perguntava a algum colega, alguma formação, se eu não entendia, era a primeira a dizer: não entendi, explica-me isso de outra forma, que eu não conseguia entender nada. E acho que toda a gente deveria fazer, especialmente quando estamos a falar para pessoas que não têm a obrigação de entender. Mas mesmo para nós, contabilistas, a linguagem é horrível. Usar a parte legal, porque nós temos muitas bases de leis, o nosso curso metade quase que é direito, como eu costumo dizer, mas realmente nós não temos aquele. É muito difícil para nós compreendermos. E eu acho que trazer sempre muitos casos práticos, tentar simplificar ao máximo é o que dá para ganhar a nosso favor, só temos a ganhar com isso. E eu, quando comecei o meu projeto, tinha muito medo de não usar os termos corretos.
Uma das coisas muito comuns que às vezes, depois se fosse assim um contabilista, vinha dizer, está errado e não sei o que mais. O meu objetivo nunca foi falar para contabilistas. Veio hoje, trabalho muito com contabilistas e dou formação a eles, mas foi por acréscimo. O meu público é pessoas que não têm qualquer hum, conhecimento na área da contabilidade. É para eles que eu falo, é para eles que eu crio conteúdo. E vou dar aqui um caso que é muita gente, e eu própria digo, no primeiro ano que se abre atividade tem-se a isenção durante 12 meses. E é incorreto dizer uma isenção, porque para ser uma isenção tem que existir uma obrigação, e não existe obrigação nos primeiros 12 meses. Mas estão a ver como isto é complexo. É muito mais fácil dizer, tipo, é isento, não tens de pagar. Toda a gente sabe, isento não paga, não é? Sim, Mas pronto, estas terminologias são sempre muito complexas e depois, não há português mais correto. Está bem, a pessoa entendeu, está bom. É isso que interessa. sim, sim, porque acho que o objetivo é esse, é as pessoas perceberem o que é que têm que fazer ou aquilo que está associado às suas responsabilidades, não é? Acho que é muito mais fácil se tu explicar numa linguagem que é compreensível para todos do que estás a usar termos técnicos e as pessoas não apanharem metade, não é? Acho que faz todo sentido. Sem Voltando dúvida. voltando aqui um bocadinho àquela questão que estavas aqui a falar da tua parte, se calhar mais empreendedora, que também vem dos teus pais, imagino eu. Aquilo que eu conheço disso é que és e foste uma mulher dos sete ofícios, mas acabaste por te apaixonar muito pela área da contabilidade. Como é que estabeleceste esta relação séria com a contabilidade? Eu tenho muitas paixões. Hum, a contabilidade, muita gente pergunta, se ganhasse Euromilhões fazia disto? Não. Ah, não vou, eu adoro o que faço, mas realmente acho que as pessoas são muito, não, eu fazia, e não sei o que mais. Não, eu gosto muito de não fazer nada. Digo mesmo, eu gosto de não fazer nadinha. Só ver séries, por exemplo, não ter obrigações na agenda, digamos assim. Mas realmente, a contabilidade, dentro de tudo que eu já gostei de fazer e que acabei por. Uma coisa que eu também não gosto é de ter hobbies que não sejam rentáveis. Eu tudo que me meto a fazer, já estou a procurar ganhar e lucrar com aquilo. Que tem um bocadinho uma parte negativa, porque depois não tenho assim nada que. Pronto, gosto de fazer puzzles. Assim, hobby, gosto de fazer Não é puzzles. rentável, não é? Sim, mas a contabilidade foi aquilo que eu consegui ter sucesso. Hum. Não é só a parte monetária, aqui foi mesmo onde eu consegui ter sucesso. Eu fiz um exercício uma vez que era aqueles valores cinco valores que eu me identificava mais. Era um exercício que fazia, e tínhamos que fazer por ordem, de 1 a 5. E eu Uhum. pensei que o primeiro ia ser dinheiro. E para mim é importante a família, a saúde, obviamente, mas aqueles que todos eles são importantes, mas tinha que fazer de 1 a 5. E eu pensei que ia ficar em dinheiro o primeiro. Eu pensei mesmo que era motivada pelo dinheiro, por fazer mais, etc. Mas não, foi um sucesso. E depois percebi que toda a questão do Instagram, de querer fazer o livro, de trabalhar todos os dias, de ir agora a palestras, realmente está tudo a ser trabalhado para esse valor que para mim é importante. Uhum. Não Uhum. é, para mim o sucesso não é só fazer 100 mil euros, 200 mil, 300 mil de faturação, passa também aqui por este reconhecimento, e de ganhar certos prémios. Então foi muito interessante e a contabilidade deu-me isso. Eu consegui ter sucesso, na contabilidade, que nos outros projetos eram rentáveis, mas que não me davam este sucesso. No fundo, sentiste que a contabilidade alavancou esse valor que era muito importante para ti, que se calhar não encontraste noutros negócios que já tiveste anteriores a este, não é? E exatamente, eu comecei no digital com 15 anos com um blog de moda. Uhum. E na altura até era bem conhecido no meio dos blogs, não era o maior, mas e alguns eventos, etc. Mas depois também tive. A minha mãe queria muito colocar na feira, eu ganhar gosto, porque eu tinha vergonha da feira, aquela idade do armário, e dos Sim. meus pais serem feirantes, tinha muita vergonha. Não sei porquê, mas na altura a minha mãe conseguiu-me pôr o gostinho da feira com um negócio meu. E eu comecei a fazer, lembro perfeitamente, estávamos em Santa Catarina, no shopping, e tinha lá uma loja que é a Biju Brigitte, ainda hoje existe, e Uhum. estávamos a ver umas pulseiras e eu pedi ali, epá, era pai 10 euros uma pulseira.
E ela, pá, isto é muito caro, só por uma peça e um fio. E disse, eu consigo fazer isto. Depois fomos a ver assim peça numa loja de chinês, acho eu, e fizemos, e era super fácil. E começámos, e ela ensinou-me os pontos, como fazer aquilo, que a minha mãe é muito criativa, e começámos a comprar material, e eu comecei a ter uma banquinha na feira, e aquilo foi crescendo. Eu só deixei mesmo de vez, fiz o Natal de dezembro de 2021, e em janeiro de 2022 foi quando abandonei esse projeto a 100%. Lá está, era rentável, mas já não estava a ser tão rentável como a contabilista.pt. Mas na altura esse negócio também durou alguns anos, foi super bom para mim, deu-me estabilidade financeira. Isto porquê? Porque quando estava a tirar o curso eu não queria ir trabalhar para uma loja, porque eu queria ter, por exemplo, se eu não tivesse que ir para a feira, não ia. Não tinha essa obrigação, não tinha patrões, então conseguia, se eu tivesse que estudar, que era a prioridade, eu conseguia fazê-lo e ao mesmo tempo ter algum valor de começar a ganhar o meu dinheiro. Depois comecei a trabalhar, o salário em contabilidade era muito, muito, muito baixo. Hoje em dia nem sei como é que aceitei aquilo. Fui para um estágio de um ano que era para aí 460 euros, era assim uma coisa muito, muito baixa. Depois fui subindo, mas nunca para valores que para mim fossem sustentáveis, ia tendo o negócio das pulseiras. E quando mudei de trabalho, foi quando tive mais responsabilidades a nível de dar trabalho a outras pessoas e comecei a ver que que era boa a ensinar. Eu sempre adorei ensinar para delegar, para eu ter que, para dar trabalho a outras pessoas, para eu não ter que o fazer. E realmente as pessoas gostavam muito como eu ensinava e começou ali também, as minhas amigas também iam me perguntando coisas. Também no meio disto tudo, tive uma página que houve uma altura que eu quis deixar a contabilidade. Estava farta de trabalhar em contabilidade e decidi ter uma página de organização profissional, quando começou aqui a surgir o Personal Organizer, essa área. E eu tive uma página de Instagram que nunca teve sucesso, nem dinheiro, essa não deu nada, mas deu-me ali as bases de cometer todos os erros a nível do Instagram para a venda de um serviço. E pronto, e foi por essa página que surgiu a contabilista, porque eu uma vez coloquei que era contabilista, depois cheguei a pôr na minha bio que era contabilista e a minha caixa de mensagens nunca recebia da organização perguntas, mas sim de contabilidade. E foi aí que começou, se calhar está na hora, e até aquela altura, estamos em 2020, nunca tinha visto nada do género. Eu nunca tinha visto contabilista a fazer aquilo, nunca tinha visto. Quando tive a minha primeira reunião por Zoom, nem sabia muito bem como é que havia de a fazer, porque não era de todo comum. Fazer Sim. assim consultorias para trabalhadores independentes ou mesmo para empresas, nunca tinha visto aquilo, então fui um bocadinho a aprender e hoje em dia fico muito feliz de ter feito isso e tanta gente hoje em dia a seguir esse meu percurso e conseguir ter uma vida muito melhor e adorar contabilidade. Porque eu sempre Sim. adorei contabilidade. Eu às vezes vejo muitos contabilistas a dizer: se o meu filho fosse para esta área, eu deserdava-o. E eu digo: esta gente está louca, esta gente não sabe o que é um trabalho mau. Porque realmente contabilidade pode ser cansativa em alguns momentos, mas não é um trabalho mau. Eu acho que há centenas e centenas de piores, e eu costumo dizer, vão às 6 da manhã para a feira que vocês veem o que é mau. Isto é um trabalho limpo, quentinho, de secretária, na cadeirinha, não, não é Imagino que possa terrível. ser bastante chato e às vezes até se calhar demasiado rotineiro, porque às fazes do ano em que se calhar só fazes IRS ou só fazes Uhum. determinados impostos, então se calhar torna-se rotineiro, mas se calhar também é um trabalho engraçado, Depende. acho eu. Depende da pessoa, porque há Uhum. pessoas que gostam do trabalho. Eu não acho que seja rotineiro, pode ser que eu queria era que fosse rotina, porque todos os dias era um problema novo. É esse o problema dos contabilistas, é que querem fazer o seu trabalho, hoje quero fazer isto, amanhã isto, e nunca conseguem. A agenda, há sempre focos para apagar algum problema que surge que não existia no dia anterior, e esse é que é o problema. Por isso, quando alguém acha que a contabilidade é rotineiro, só é assim. Muitas vezes as pessoas confundem porque a contabilidade é uma das áreas. O profissional de contabilidade tem uma estaleca, se for bom no que faz, enorme, consegue trabalhar em qualquer área. Porque temos muitas saídas e o problema é esse. É que, por exemplo, num gabinete de contabilidade não existe esse tipo de rotina. Pois. Agora, claro, se forem para empresas trabalhar num setor específico, imaginem uma Sonai, não vão fazer tudo, só vão fazer uma área, por exemplo,
contas a receber e a pagar, que é para ver se os clientes pagaram, não é? Ou se está alguma coisa em dívida, ver, fazer controle disso, ou seja, só fazem uma tarefa, aí sim pode ser rotineiro. Agora, a contabilidade pura e dura de um gabinete, de trabalhar do início ao fim uma empresa, não é rotineiro de todo. Pelo visto, tem demasiada emoção às vezes, não é? Gostarias que se Sim, calhar fosse sim. algo mais, mais relaxado. Estavas há pouco a falar sobre a questão aqui do teu percurso, que começaste no Instagram também, e eu queria pegar também um bocadinho nisso, que é perceber qual é que foi assim a tua experiência numa fase inicial da tua página de contabilidade, em que as pessoas, se calhar, viam-te a falar de um tema que muitas pessoas torcem o nariz, não é? Que é um tema que nem toda a gente gosta, se calhar, mas como é que foi o feedback das pessoas na altura? Se as pessoas te quase congratularam porque tu pegaste nesse tema, ou acharam que isto não é por aqui porque isto é muito chato, as pessoas não vão querer saber. Como é que foi assim a tua experiência na fase inicial da página? Adoraram, Uhum. adoraram. As pessoas diziam, tu caíste do céu. Aqui, eu estava à procura disto, eu não sabia porquê, porque estavam. Como é que iam falar com um contabilista? Ia ao gabinete da rua? Porque se há coisa que existe, é um contabilista em cada esquina. Juro, comecem a reparar nisso. Eu, quando estive à procura de escritório físico, era um terror, porque eu tipo, ia ver uma loja e ao lado era um gabinete de contabilidade. Eu, pá, já vou abrir aqui com concorrência ao lado. Não é que para mim fosse impactante, porque eu não uso o escritório para atender, mas não era algo que eu queria logo Claro. fazer. Mas era muito isso, não se sentiam à vontade e depois não conseguiam ter as explicações e nunca não se sentiam ajudados. E depois foi sempre uma área. Hoje em dia, pronto, as pessoas começaram a seguir muito o que eu fazia e parece que só há contabilistas para trabalhadores independentes, assim nas redes sociais. Eu estou farta de dizer, comecem a fazer conteúdo para empresas. Eu já criei um Instagram que era do meu só para empresas, porque eu faço esse trabalho, simplesmente não o anuncio tanto nas redes sociais porque não dá para tudo. E eu tenho o Instagram até criado, o nome, tudo direitinho, tenho site, só que não consigo, no final do dia, não consigo ter conteúdo para as duas páginas, e foi algo que ainda está em águas de bacalhau, digamos assim, mas fazer conteúdo estritamente para aqui empresas, sociedades, que o regime de impostos é um bocadinho diferente, e queria fazer só desse conteúdo, porque é necessário. Os empresários procuram e muitas vezes o que é que acontece? Muitas empresas, infelizmente, não estão satisfeitas com o seu contabilista, só que nunca mudam. A contabilidade é uma área super interessante porque isto chama-se o LTV, que é o tempo que o cliente fica connosco, é Uhum. enorme. É muito raro, se forem analisar, é um dos negócios que o LTV é maior. E também a taxa de churn, que é o número de clientes que se perde ao longo dos tempos, também é muito curta. Então, isto é extremamente interessante a nível de negócio. E lá está, por isso é que é muito estranho os valores que se cobra serem baixos, não se trabalhar mais a parte da comunicação e angariação de clientes. E eu posso dizer que se eu tivesse essa página, tinha sempre muitas contabilidades novas, porque hoje em dia, sem eu anunciar, eu tenho. Às vezes eu tenho que recusar porque eu só trabalho com certos tipos de clientes, não falo para todos, mesmo na parte das empresas, decidi por nichos de negócios específicos. E muitas vezes, se as pessoas que já fazem essa contabilidade deixassem de focar tanto que já começa a existir, não está saturado de todo o mercado, ainda existe muito para palco, mas começasse a usar também para sociedades e cada vez mais tem que se nichar os conteúdos e depois nichar é que se consegue chegar a tanta gente que depois as pessoas já nos procuram por outros serviços. Mas realmente sinto essa necessidade, porque eu queria pegar, porque eu adoro também falar para empresas, só que no meu dia a dia não consigo, tenho que ainda ir buscar o que é mais rentável para mim neste momento. Tens que fazer uma seleção também para onde queres virar, digamos assim, que Uhum. também acabas por te especializar em determinadas áreas, o que também te dá outro valor e traz outro valor também aos teus clientes, certamente. Sim, sim. E eu digo mesmo que o contabilista precisa. No início, quando eu criei, havia contabilistas que diziam: tu só por fazeres isso, não és uma contabilista em condições. E eu, não, eu acredito que desta forma seja ainda melhor. E muita gente diz: como é que tu és tão nova? Tenho 28 anos, criei com 25, a contabilista.pt, e as pessoas diziam: como é que tu sabes tanto?
Eu disse, há muita gente que sabe muito mais do que eu, só que eu só mostro aquilo que eu sei. Então parece que eu sei muito, parece e sei sobre este tema, não é? Mas porque eu estudo ativamente e todos os dias sobre isto todos os dias. É muito mais fácil ser especialista nesta área do que quem quer estudar tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque dependendo dos negócios têm características muito específicas e isto é que é cansativo para os contabilistas, porque têm que estar constantemente a estudar demasiados temas. Isto é impossível. E É até impossível para a criar cabeça. atualizações também de forma recorrente, não é? A nível legislativo, pelo menos. Já chega que muda sempre algumas coisas, mas Uhum. imaginem que para uma área muda uma coisa, para outra área muda outra, e está por dentro destas todas. Eu, por exemplo, hoje em dia não faço restaurantes, não faço cafés, isto está uma panóplia por aí fora, mas assim aqueles mais comuns, não faço construção civil, Uhum. tudo que envolva obras. Se for só engenheiro, aí faço. Mas são áreas que eu deixei de lado, nem sequer vou estar por dentro. Às vezes fazem uma pergunta, não sei, não estou por dentro. Pois. Por exemplo, a parte de imobiliárias, que muita gente diz, mas a contabilidade é fácil. Está bem, mas eu não estou por dentro. Sabes que aqui dá para não pagar IMT? Não estou por dentro, não sei, não estudo. Não... Para mim, não faz sentido. Se calhar, se eu abrir uma imobiliária minha, para mim, se calhar Sim. vou me interessar pelo tema. Neste momento, eu não estou por dentro. E o que é que eu faço? Tenho profissionais, que eu hoje em dia também informo que são muito bons no seu nicho de mercado, e que eu tento ajudar a mostrarem o seu trabalho. E o que é que eu faço quando algum cliente eu recuso? Isto foi uma coisa que eu aprendi sempre. Nós ficamos sempre muito melhores, porque se nós recusarmos, eu não tenho culpa nenhuma que alguém venha ter comigo e eu diga que não, certo? Eu não tenho culpa Claro. nenhuma. Só que do lado lá, o não tem uma conotação muito negativa. Então a pessoa automaticamente associa-me a mim uma coisa má, sem eu ter culpa nenhuma. Então nós ganhamos todos que, olha, eu não faço esse trabalho, mas tens aqui a profissional ou profissional que é excelente para ti. Porque aquela pessoa veio ter comigo porque confiava no meu trabalho e gostava, ou alguém aconselhou. Eu disse que não, já ficou com uma má conotação negativa, mas eu tirei o trabalho de procurar o profissional, porque as pessoas são preguiçosas. Cada vez mais nós somos preguiçosos, nós não queremos procurar, nós não queremos ter trabalho. Então, quando nós encontramos alguém que nos dá logo a solução, ou às vezes a um, dois, três profissionais, a pessoa já não vai à procura, vai procurar aqueles profissionais que eu indiquei, se aceitarem, melhor. E se não aceitarem, mas indicarem mais alguma pessoa, já estamos a poupar o trabalho Estás àquele a não facilitar a cliente pesquisa também. que pode ser cliente. Porquê? Porque o meu cliente pode não ser para um serviço, mas vai ser para outro. Eu nunca o quero deixar insatisfeito. Claro, claro que sim. Mas que não seja também para te recomendar de alguma forma, mesmo que não o tenhas ajudado naquela altura com aquele tema, Uhum. pode solicitar a tua ajuda para outras coisas também. Exatamente. Qual é assim a perspectiva que tu tens, agora pegando um bocadinho aqui, se calhar mais em temas mais prementes, acho eu, mas, por exemplo, o IRS, como é que tu achas que as pessoas lidam com este tipo de impostos? Achas que cada vez mais as pessoas estão abertas a aprender e estão disponíveis para perceber como é que funciona? Ou é um bocadinho como tu dizes, e estão preguiçosas e preferem entregar a solução a alguém, nem que seja aquela senhora de tabacaria que faz o IRS por 20 euros ou por 15 euros? Como é que tu achas que as pessoas estão neste momento? Isso é um bocadinho errado, a não ser que a senhora tenha feito o meu curso e que consiga realmente ajudar. Isto porquê? Porque às vezes não é só por ser contabilista que vai saber fazer o teu IRS. Uhum. Atenção que o IRS pode ser feito por cada um de nós. Por isso é que não tem lá que se colocar nenhuma senha de nenhum contabilista, nem ter que ser entregue por contabilista. E como tal, se está feito para ser por cada um de nós, e eu acho importante, eu costumo dizer, uma coisa é eu ter que saber, outra coisa é eu querer delegar. São duas coisas distintas. Uhum. E eu acho que toda a gente deve aprender a saber como é que funciona o IRS. Isto é importante porque é algo que nos sai do bolso todos os dias, constantemente, e que nós temos de perceber. E acho que todos nós temos o dever de fazer até para ensinar, depois que tiver filhos, para ensinar os seus pais, porque não tiveram acesso a essa informação. E também eu acho que é interessante serem os pais a fazer com os filhos, todos os anos, sentarem-se um domingo à tarde, um sábado à tarde e fazerem o IRS em conjunto, fazerem ativamente em família. E daí eu acredito muito no poder do ensinamento.
E é mais caro, obviamente, porque é um serviço, quando nós aprendemos alguma coisa, vai-nos ficar connosco por muitos anos. Uhum. E quando alguém nos faz, nós vamos ter que pagar sempre a essa pessoa. E eu continuo a fazer IRS e todos os anos a quem me pede para fazer, nós vendemos o curso de IRS. Até o último fecho da turma, nós estamos sempre a enviar e-mails e indicar, olha, deves comprar. Depois de entregar, metemos um textinho, olha, se tivesses feito isto, isto e isto, e tu aprendes estas coisas no curso. Porquê? Porque para mim é sem dúvida aquilo para que eu mais trabalho, que eu trabalho, é mesmo para ensinar as pessoas a saberem fazer e cada vez mais, os números não mentem, eu só no curso de IRS já passou 5.000 alunos, portanto há mais interesse no curso, muitos renovam, continuam a manter o seu acesso para os anos seguintes, porque conseguem qualquer dúvida, nós esclarecemos, estão por dentro, e simplificamos muito. E eu acho que tem mesmo que ser por cada um de nós. Podem continuar a delegar, mas quando chega as simulações, a nota de liquidação do IRS, a pessoa percebeu tudo que lá está. E trabalhou ativamente. Uma coisa que as pessoas esquecem é que o IRS entrega-se no ano seguinte, mas diz respeito ao ano que passou. Uhum. E como diz respeito ao ano que passou, é preciso tomar decisões no próprio ano, porque na altura da entrega já não o conseguimos fazer. Já há muitas coisas que poderíamos ter feito e que já não dá, já não vamos a tempo. Sim, sim. E até para não termos surpresas depois no ano seguinte, em termos de Eu, por valores a exemplo, entregar ou não. imaginem que pedem algum contabilista, olha, agora estamos em 2023, em novembro, chegar ao final do ano, olha, dá-me uma previsão. Ai, não sei que eu não tenho o simulador da AT. Eu fico louca com isto. O mínimo, se quem quer fazer IRS tem que saber fazer as contas à mão, como quem diz, pode ser no Excel, não é? Mas tem que saber fazer, não precisa da AT para nada. A AT é só para nos ajudar e para validar os nossos cálculos, ou então, às vezes tem erros, porque como é um programa informático, às vezes o programador pode não estar lá tudo, pode ter situações muito específicas que não fez sentido fazer código, digamos assim, para aquele programa e que depois é feito manualmente pelos serviços internos. Mas eu neste momento já sei o meu IRS de trás para a frente, que vou entregar em 2024. E não é magia, é conta, aquilo está na lei, é só fazer as contas. E é isso que mais gosto me dá, os meus alunos conseguirem fazer os cálculos, que não têm qualquer base contabilística. Atenção, muita gente acha que tem que ter, não tem. No curso de contabilidade eu estudei na melhor faculdade do país, ou uma das melhores, que é o SCAP, tive lá o meu curso de contabilidade e nós não entramos sequer no portal das finanças. Portanto, Nem a ter simuladores. Aprendemos um bocadinho de IRS numa cadeira, muito pouco, porque era com outro imposto, com outros impostos, não era só um, muito pouco, e muitos não sabem fazer IRS. E posso dizer que muitos sentiam vergonha, eu digo, mas tu não tens que saber. Eu acho que tens como pessoa, não como contabilista, como contribuinte. Mas a verdade é que não precisas fazer esse serviço se não quiseres. Os contabilistas, é o que eu digo, não têm que fazer tudo e mais alguma coisa. Como também existem engenheiros de várias áreas, especialistas, nós também temos que começar a ser especialistas aqui em impostos específicos, negócios específicos, e está tudo certo. sim, é aquilo que falávamos há pouco, até acaba por ser se calhar mais proveitoso porque especializas-te em determinada área e vais saber muito mais daquele assunto, não é? Se alguém tiver toda Uhum. alguma questão, tu saberás muito sobre aquilo e não és obrigado a saber sobre tudo o que é imposto ou tudo o que é tipo de negócio, ou seja o que for, isso faz todo o sentido, claro. Então, já fomos falando aqui dos impostos, de IRS, então, enquanto profissionais, acho que concordarás comigo que os trabalhos têm o seu negócio próprio, trabalhos por conta de algum patrão, de alguma chefia, não é? Nós estamos sempre associados, temos sempre que levar a contabilidade a nossa vida toda. Quais são assim, as recomendações que tu deixarias a cada pessoa que nos está a ouvir sobre este tema da contabilidade? O que é que tu dirias quase que são assim aquelas recomendações básicas para cada um de nós se desenrascar e não ter dores de cabeça com a contabilidade? Então, a primeira é: parem de achar que é uma coisa má, porque isso deixa-nos nós internamente muito maus com aquilo. Ai, contabilidade, ai, impostos, até nos apetece, não é? Sentimos aquele aperto na barriga. E quanto mais rápido afastarmos essa ideia da cabeça, melhor, porque vamos lidar de forma muito melhor. É isso que eu tento sempre trazer com as brincadeiras, com Uhum. mostrar que é fixe. Eu digo sempre que a contabilidade é fixe, mas realmente, primeiro é, ok, eu vou ter que lidar com isto, então mais vale lidar a bem, tentar entender.
E porquê que eu digo isto? Porque não dá, se tu já estás a tentar tirar uma parte fundamental do negócio, que vai ser os impostos e a contabilidade, quem quer empreender vai ter que ter isto. Não consegue, e se delegar a 100%, uma coisa é delegar as obrigações, mas o entender não pode fazer, porque senão não vai saber se quer precificar correto, não vai, Claro. depois vai sempre achar que está a pagar demasiados impostos, não vai entender. Muitas vezes vai querer mudar de regime e nem entende bem porquê. E depois começa aqui os erros todos. Então acho que, ok, isto será assim tão difícil? Nós temos, eu não sei se chega a ser 1 milhão de trabalhadores independentes em Portugal, que Uhum. não só o solo, mas que devem ter também trabalho por conta da outrem, mas realmente temos um grande número. Pois, todos eles não entendem. Eu acho que é um bocadinho difícil isso acontecer, certo? Então, realmente, entender que fazem parte, a maior parte dos negócios, eu sou suspeita, não é? Mas eu acho que é extremamente simples. Uhum. E é muito arroz. Como eu costumo dizer, é sempre igual. É sempre igual. A emissão de faturas vai ser praticamente sempre igual, se for o mesmo tipo de cliente, não há muita ciência. Depois os impostos também vão ser a segurança social, depois vai ser o IRS e depois o IVA, ou seja, não são assim tantos impostos, nem vão ser tantas obrigações. Mesmo quando é o próprio que quer fazer, eu costumo dizer são 4 obrigações ao ano para a maior parte, especialmente quem já está no regime de IVA, são 4 vezes ao ano que vai ter que tirar uma tarde que seja para tratar dos impostos. Então não acho que tenha que ser assim um trabalho tão chato como as pessoas dizem. Um, e que pode realmente ser feito por cada um, quem é trabalhador independente, consegue fazer a sua própria contabilidade, se assim o quiser fazer, se quiser delegar, aí delega sim a um contabilista. Isto porque existem 2 regimes de contabilidade, que é o regime simplificado. Nesse caso, o lucro para as finanças é feito por uma percentagem, muitas vezes é vantajoso, não vou mentir, para quem está a começar o seu negócio. E depois nós temos, e aí não precisa de contabilista obrigatoriamente, se quiser é opcional. Depois, se quiser a contabilidade organizada, e aí vai existir um trabalho de toda a sua faturação, menos todas as despesas, vai dar o lucro que será considerado pela AT. E este aqui vai ser o lucro, o verdadeiro, digamos assim, e esse valor é apurado pelo contabilista e depois entrega as declarações e apura os impostos. Um ou outro vai variar muito das situações, daquilo que eu tenho analisado, quem começa o regime simplificado é o que faz mais sentido, e aí, se quiser, aprende e consegue fazer de forma autónoma. Depois, sem dúvida, o segundo maior problema é as pessoas não apontarem as suas despesas. E tudo que faturam. É muito importante nós mantermos registro. Hoje em dia há aplicações, mesmo os programas de faturação têm a parte das compras, podemos introduzir lá, ou então o velho e amigo Excel, que é incrível, velho e amigo, e que está cá para durar muitos anos, que é o Excel, e eu aconselho toda a gente a usar nada de coisas XPTOs, quem quiser e for para o nisso sim, mas hoje em dia uma tabela muito simples e apontar tudo direitinho é o mais importante. Porquê que eu digo isto? Porque à medida que o negócio vai crescendo, e se quiser depois mudar de regime, abrir um dia uma sociedade, tem que ter registros para chegar a contabilista e dar dados, porque sem dados nós andamos na base do achismo. E o achismo pode não ser a melhor solução para cada um de nós. Então nós devemos sim ter dados. Sim, por acaso faz-me lembrar uma outra convidada que nós tivemos que nos falou sobre finanças pessoais e que ela também recomenda isso mesmo, que é registarmos tudo o que é entradas e tudo o que é saídas de dinheiro para sabermos aquilo que estamos a fazer e para também estarmos, no fundo, com uma imagem real daquilo que são as nossas contas, não é? Portanto, é um bocadinho também para a contabilidade igual. E muito esta análise, eu mesmo, por exemplo, hoje tenho uma empresa, eu registro tudo no programa, mas eu gosto muito de usar o Excel. Uhum. Porquê? Olha, eu às vezes tenho subscrições de programas que eu em certas alturas preciso, ou porque vou dar uma aula ao vivo, gratuita, e vou ter 5.000 pessoas, então preciso de aumentar o plafond. E às vezes esqueço-me de ir lá baixar no mês seguinte. E quando eu vou fazer o registro, reparo, olha, ali esqueci-me, por que que eu estou a pagar tanto agora?
Ai, não devia ter que continuar a estar a pagar isto, que não preciso. Então esta análise e depois também ver, eu andei a gastar muito dinheiro em coisas que se calhar não eram assim tão importantes. Ter este raciocínio, análise desses custos, se existe outro sítio para que faça, isto a nível de plataformas, que exista mais barato e que eu possa usar soluções melhores a um preço melhor, por exemplo, ou às vezes são programas que nós achamos que era muito mais caro, mas se calhar é só mais 10 euros por mês, e são muito melhores do que o que nós usamos, e com estes dados nós temos essa percepção. E Sim. senão o que é que acontece? Não sabemos as nossas margens, não sabemos quanto é que estamos a gastar, não sabemos depois precificar, porque não sabemos bem quanto é que gastamos. Outro erro também muito grande é que as pessoas não se habituam no seu negócio a ter um salário fixo. E o que é que acontece? Não ter um salário fixo, não o colocam como uma despesa. Se não o colocam como uma despesa, a precificar já estão a precificar mal, porque se esquecem de pôr lá um montante do salário. Então imaginem que eu ganho 2.000 euros por mês, Uhum. eu tenho que ativamente tirar, por exemplo, 1.000 euros. Só quero tirar 1.000 euros para a minha conta pessoal e separar. Ou seja, separar logo uma conta para o negócio, independentemente se ele é pequeno ou grande, uma conta para o negócio logo para ficar tudo dividido. Sim. Porquê? Porque ao fazermos isto, ao ficar tudo dividido, nós conseguimos ter percepção de quanto é que estamos a gastar no negócio e também muita gente que faz a transição de trabalho por conta de outrem para trabalhador por conta própria, perde-se ali um bocadinho por não ter um salário fixo. Então isto ajuda muito, muito mesmo, e habitua-se a meter aquele custo. E o que é que acontece no final do ano, imaginem, tem lucro na conta, fica o dinheiro na conta. Pode decidir investir uma parte para o negócio, fazer investimentos a título pessoal, que muita gente às vezes não consegue fazer, e depois uma parte que der um prémio para si pelo bom trabalho que fez. Eu acho isto muito importante, porque senão, imaginem, um mês faturamos mais, ainda temos ali mais dinheiro, começamos assim, epá, eu ganho muito, mas depois há meses que eu não ganho nada e aquilo começa a mexer connosco. Enquanto for um valor previsível para nós, a título pessoal, é importante. Sim, até para manter o equilíbrio das finanças, digamos assim. Eu até aconselho também a meter mesmo subsídio de férias, subsídio de Natal, Ah, que é para sim. não sentir, porque muita gente, imaginem, para mudar é para melhor. Então, pelo menos igualar. Claro que há atividades que a pessoa está em burnout e que nem sequer quer ganhar o mesmo, tudo bem. Mas às vezes a mudar, vamos mudar para melhor, não é? Então, se só pagar 12 meses, já está já está a ser pior do que antes, porque antes recebia 14. Então, isto também é bastante importante, nós temos consciência. Sim, também para mim faz todo o sentido aquilo que estás a dizer e acho que quem nos vai ouvir também vai pensar exatamente o mesmo. Falaste há pouco que escreveste um livro e eu queria que falasse um bocadinho sobre essa experiência. É um livro que anda nas bocas do mundo. Confesso aqui, pecadora, que ainda não li o teu livro, porque a minha lista de leituras está um bocadinho extensa e então ainda não consegui organizar, mas será para breve, certamente. Eu gostava que falasse um bocadinho então dessa experiência de teres escrito o teu livro, como é que surgiu? Como é que tu encaraste este projeto na tua vida? Fala-me assim um bocadinho dessa experiência e de como é que está a ser também o feedback das pessoas. Então, a primeira palavra foi horrível. O livro foi muito, muito mau. Eu vou já explicar porquê. O meu primeiro produto digital ainda não tinha o meu Instagram a contabilista, foi pelo Organize, que eu já ia conhecendo umas pessoas e como sabiam que eu era contabilista, pediram para fazer um e-book sobre como declarar investimentos no IRS. Foi o meu primeiro produto digital, Uhum. e eu odiei. Odiei ter escrito o e-book. Então, depois eu deixei de fazer e-books, só fazia cursos online com gravações, que é como eu gosto de fazer. Entretanto, para aumentar a nossa autoridade, e lá está, eu já tinha uma presença muito grande no digital, queria ir para o físico. Queria escrever um livro. No final de 2021, em dezembro, por acaso, duas editoras na mesma semana mandaram uma mensagem a dizer que queriam falar comigo sobre um livro nesta área dos impostos. Uma das editoras eu não gostei tanto, gostei da outra e foi a que eu avancei. Então, na altura, isto foi em dezembro, a ideia era eu terminar a escrita em abril de 2022. Obviamente não aconteceu. Depois era para terminar no verão, para ele sair em setembro, também não aconteceu. Depois para o Natal já não fazia sentido, depois também em janeiro não fazia sentido, e eu estava sempre a atrasar. E uma das coisas que eu detesto
falhar com a minha palavra. Dizer que é até data X e não conseguir entregar. Hoje em dia evito tudo que me deiam muitas datas. Ou é Uhum. uma coisa que eu marco na agenda, tenho uma reunião e está ali marcado na minha agenda. Agora, se for, quando puderes, envia. Eu evito ao máximo fazer isso porque eu não vou cumprir. Ou faço uma reunião, mesmo que for para jornais, fazemos uma entrevista, estamos a falar, eu vou respondendo, a pessoa escreve. Pronto, prefiro assim do que ter que ser eu a mandar alguma coisa, porque é impossível. Então, na altura, eu achei que ia ser muito fácil. Eu ia super, em dezembro de 2021, epá, isto vai ser super fácil escrever o livro. Porquê? Porque as minhas publicações eu sempre escrevia em Word. Porque eu mandava para a minha assistente e ela fazia os designs, então eu fazia tudo em Word. E achei, vai ser muito fácil, porque eu vou juntar isto tudo, vou ter aqui um segmento e vai ser fácil, já tenho quase tudo escrito. Não, não, escrever um livro não é assim. Então, realmente, o processo foi muito mais moroso do que o que eu pensava. Deixei muitos, nesse ano de 2022, muita coisa ficou para trás, porque eu tinha que escrever o livro, porque era como se fosse um exame da escola. Ai, tenho que estudar, até fazer o exame, não é? Tenho que estudar, uma pessoa não faz, mas está sempre aquilo na cabeça. Então, todos os momentos que eu não estava a escrever, devia estar a escrever. E devia estar a fazer aquilo. Então, depois não fazia nem outros projetos que eram rentáveis para o meu bolso, nem escrevia o livro, nem fazia, nem conseguia descansar. Então foi mesmo complicado. Entretanto, meti na cabeça que tinha que terminar e escrevia muitas vezes até às 4 da manhã. Era geralmente ao domingo. De domingo para segunda eu escrevia ali que era sempre pelo menos um capítulo. Já tinha muita coisa, obviamente, que ia começando, mas era nessas horas que eu me focava e conseguia meter tudo o que eu queria. Entretanto, o consegui. Acabei em fevereiro de 2023. Ainda em março decidi meter mais um capítulo. O livro é bastante grande, são 305. Era suposto ser 180. Eu escrevi depois Explicaste o 300. intervalo. Foi para 360, qualquer coisa assim. E ainda escrevi um último capítulo, já estava aquele aí para a gráfica em março, um de casos práticos. Também uma das coisas que eu bati o pé até ao fim era ser colorido. Já por isso é que ele é um bocadinho mais caro, mas acho que está bom na gama de que não é um livro de um romance, Uhum. é um livro mais técnico, digamos assim, apesar de ser muito simples, mas ficou ali nos 22,5€ por ser colorido. E quem abre percebe logo isso, que não é habitual, a não ser um livro de culinária, não é habitual eles serem coloridos. E foi algo que eu batalhei até ao fim, que eu queria que por dentro ele fosse colorido. Mesmo as páginas, se olharem de lado, é colorido cada capítulo. Que é para a pessoa saber, ok, estou a falar de segurança social, é uma cor, o IVA é outra, o IRS é outra. A minha história também foi algo que eu quis deixar muito, como eu sou empreendedora, e o livro está, apesar, eu acho que ele é para qualquer pessoa, porque ele fala muito sobre. Muita gente diz, eu gostava de ter aprendido isso na escola. E eu digo, olha, não sei se seria, eu sou um bocadinho contra isso, aprender assim os impostos. Acho importante saber que eles existem, acho mais importante saber finanças pessoais, como fazer renda extra. Agora, a parte de declarar, se aprendemos na escola, passado até chegarmos ao mercado de trabalho, vai passar uns belos anos, pode já não ser aqueles impostos. Eu acho que não faz sentido nem fazer uma declaração de IRS. Mudou o software, se for aprender mesmo a fazer o passo a passo, não faz sentido. Mas a parte de entender como é que é os cálculos, isso sim, e tentei transmitir muito isso no livro, ou seja, para ele não ser intemporal, a pessoa sabe onde ir procurar, porque as leis, o código de IRS existe há muitos, muitos anos, e não mudou assim tanto, muda alguns artigos, mas é só ir procurar o que é que atualizou de ano para ano, e eu isso tentei ensinar ao máximo, e também não queria que fosse extremamente chato, daí trazer um bocadinho do que já fazia no Instagram a nível de muitos exemplos práticos. Meti o texto da lei, mas depois, isto é bué da chato, vou-te dar um exemplo para ser mais fácil. E tentei que fosse por aí. Também outras coisas, foi interessante, por exemplo, eu uso muito o he, que eu não gosto de pôr um texto sem um smile ou a rir. No livro não é muito comum termos smiles a escrever, não é? Isto depois da parte da edição e das regras, é um bocadinho chato. Então eu detestei como ficou o porque ficou separado. E a mim incomoda-me profundamente que aquilo esteja separado, porque eu estou habituada a escrever junto. Mas Drasticamente faz pronto. toda a diferença também para mim, sim. Ai, então, sempre que eu olho, as pessoas também, alguma das séries, é suposto ter tantos, parece assim um bocado livro para crianças, e eu,
Não é assim a forma que eu escrevo. Eu tentei mostrar que é como eu respondo às pessoas no Instagram, com tudo junto, que estou mais habituada a essa forma, mas em escrita tem que ir separado, porque é as regras. E foi aquilo que numa próxima edição vou tentar, olha, tirem, eu tentei meter smile de riso, se der para pôr, porque eu não gosto nada disso, dessa forma. A maior surpresa foi as pessoas, este verão, ele saiu em abril, não é, de 2023, e as pessoas lerem-nos nas férias. E leram todo. Por exemplo, as pessoas diziam, olha, já vou na página 150, comecei ontem ou há 2 dias, e eu, epá, leste super rápido, eu não estava à espera que fosse esse tipo de leitura. É mais uma leitura, eu quero que leiam, mas sem estar a focar demasiado, porque depois é um livro de consulta. Uhum. Também vi ali a vender na Vinted, eu disse, esse livro não é para vender, vai-te fazer falta. E não é pelo preço, nem por eu poder ganhar menos, eu ainda não vi um tostão do livro, digamos assim. Agora eu vendo também e aí eu ganho. Mas a nível de direitos de autor demora um bocadinho. Eu acho que uma pessoa não enriquece a escrever apenas livros, não é? Ahm, mas realmente não é por. Eu fui falar com a pessoa porque é um livro depois de consulta. A pessoa tem na sua estante, estou ali com dúvida, que taxa diva e porquê que é assim, e estava ali com uma dúvida no meu IRS, pega e vai consultar, ou da Segurança Social, vai e agora preciso do subsídio de doença. Deixa-me saber como é que se faz o cálculo. A ideia é um bocadinho ser ali de consulta em algum momento, ou estar a conversar com alguém. Porque eu aprendi que era assim. Mas não é. Espera aí que eu vou buscar o livro da Bruna para tu veres como é. Quase como Ah, uma Bíblia. é a ideia do construir, a forma como construir é essa, é um livro de consulta. Daí Uhum. também não termos ainda sequer a parte em digital, em e-book, porque a ideia era mesmo ser físico, de estar no estante, ser um livro para fazerem anotações, sublinharem. A ideia é muito essa. A parte dos casos práticos eu deixei para a pessoa poder fazer os seus cálculos, a ideia é usarem continuamente. Muito bem. E podemos contar com mais algum livro no futuro, assim próximo, ou não Sim, sabemos? sim, tenho algumas ideias. Nunca irei lançar um livro ou seja, tenho que escrever eu e depois mandar para a editora, dizer o Uhum. que é que acha. Não vou fazer com deadlines, porque para mim foi muito horrível. Quero fazer sem prazos, à minha vontade. Uhum. E também, pronto, se realmente eu pus um objetivo que era 15.000 vendas, exemplares. Quando atingir, penso num segundo. Agora, para o trabalho que este deu, não faz sentido menos que 15.000 Uhum. livros vendidos. Ainda não sei, eu acho que já vendemos pelo menos 5.000 este ano. Ainda não sei se é esse valor ou não, isto por causa de já ter ido para a segunda edição e a primeira tinha 3.000. E portanto, só sei agora no final do ano. Eu não sei muito bem como é que isso funciona, mas a editora disse que só tenho a certeza das vendas por início de janeiro. Então aí saberei quantos é que foram vendidos em 2023 e começar a pensar num próximo. A ser também não, só vai ser em 2025. Muito bem. Esperemos então que este primeiro livro seja assim uma boa prenda de Natal para muitos Uhum. dos nossos ouvintes. Esperemos. Também, aconselho Até para muito. mim própria, até para mim própria. Mas pronto, olha, estamos aqui a terminar o nosso episódio, mas não te queria deixar fugir sem antes responder aqui um questionário assim muito mauzinho e muito bruto que eu tenho aqui para ti. Estou a brincar, naturalmente, quem nos segue já sabe que este questionário é muito leve, mas tenho aqui então 4 perguntas para ti. Estás preparada? Estou sim. Então, fala-me de uma coisa que achas incrível. Qualquer coisa que tu aches incrível. Os meus cães são incríveis, mas E são muito engraçados, porque eu sinto de vez em quando as coisas muito engraçadas dos teus pequeninos. E então, fala-me de uma inquietação que tenhas. Esta é a segunda pergunta. Uma inquietação, uma preocupação que tu possas ter. olha, uma coisa que me inquieta muito e cada vez me deixam, porque começo a chegar a essa fase, é ficar grávida. É uma coisa que mexe muito. A gravidez não é tanto depois de estar cá fora, é a parte de estar 9 meses grávida. Eu acho que tudo é As preocupante para mim. restrições. Ah? Para mim, acho que tudo é preocupante. Sim, sim, mas naquilo que me deixa mesmo ansiosa, que eu sou muito ansiosa, é o estar cá dentro, porque lá fora eu tenho pessoas que me ajudam, tenho os meus pais próximos, o meu namorado, ah, tenho família, não é? Agora na barriga é só eu. Pois, Só eu, não é? Todas aquelas restrições que eu é que tenho que ter e mais ninguém. Então isso é o que me incomoda mais. Então é uma inquietação que me tem andado a remoer nos últimos tempos. muito bem, muito bem.
E agora a terceira questão, eu acho que esta podes fazer aqui a fazer a promoção do teu livro, que é uma recomendação de um livro. Eu não sei se queres promover o teu, se queres falar sobre outro que queiras deixar aqui. Enfim, então faço dois. O meu, obviamente, aconselho a qualquer pessoa. Muita gente diz, é só para quem empreende. Não, é para toda a gente. Porque, na minha opinião, toda a gente tem que fazer, no mínimo, uma renda extra em algum momento da sua vida. Porque Uhum. senão não vai lá, ok? Portanto, para terem poupança de trabalhar para a reforma, têm que ter uma renda extra. E isto é muito comum noutros países e em Portugal não sei porque é que a pessoa acha que só tem que ter um trabalho, não me entendo a razão, ah, então aconselho a toda a gente por esse motivo. O segundo, que eu tenho gostado muito, e isto pode ser outro, não é? Mas neste momento que é o que ando a ler, é o Bíblia das Vendas. Acho muito interessante a nível de como vender e lá está. Como nem toda a gente sabe vender, aconselho muito. Muito bem, vou também anotar isso na minha longa lista de leituras. Muito bem, muito bem. A última questão aqui, já foste dando aqui algumas notas, mas se quiseres reforçar alguma ou deixar outra, que é uma aprendizagem ou uma nota que tenhas aprendido a nível profissional que achas que as pessoas devam de facto saber. Cobrar barato não vos leva a lado nenhum, nem vos vai fazer vender mais. É o principal erro. Achar que vão vender, por ser barato, vão vender mais. Não. Metam uma consultoria a 1000 euros e vão ver se não a vão vender logo. Muito mais rápido do que vender uma consultoria, por exemplo, a 30 euros. Porquê? Porque 1000 euros a pessoa já vai ficar, isto deve ser muito bom. Faz E sentido? basta fazer o bem bem feito, ok? Não é preciso ser nada extraordinário, é fazer o bem bem feito e deixar a pessoa satisfeita. E uma das coisas também disto, por exemplo, eu digo mesmo, e a qualquer pessoa que seja especialmente contabilista, parem, eu cobrei 30 euros, porque eu nem sabia, para mim aquilo era maravilhoso, porque eu ganhava tão pouco a trabalhar para outro, era um salário medíocre, que aquilo fazia o meu valor à hora, aquilo era espetacular, 30 euros, e eu fazia aquilo com tanto gosto, que obviamente aquilo começou a ser estupidamente barato e eu comecei a perceber imediatamente isso. Mas o que é que acontecia? Eu não estava a dar margem a quem queria o meu serviço e pagava mais por isso. Hoje em dia, a minha consultoria é 250 e vou aumentar. E o que é que acontece? Eu tenho que ser por marcações. Porquê? Porque tenho agenda. Há pessoa que pode pagar mais. A Sim, pessoa sim. chega, não tem que esperar 2 meses, porque antes era isso que acontecia, não tinha agenda, ficar doente ou ter que reagendar uma sessão era um stress, porque eu depois não tinha onde encaixar a pessoa. Então hoje em dia estou muito mais livre para fazer coisas muito mais rentáveis, porque hoje em dia eu faço consultoria para vender os meus serviços da minha empresa, que depois passo para a minha equipa, ou seja, é a minha forma de ser comercial, de Sim, estar sim. a aliar para trazer negócio com um LTV enorme para dentro da empresa, mas realmente dão margem ao cliente que vai pagar mais, porque quer aquele horário, se calhar na próxima semana ou dali a uns dias, está à procura, tem aquela urgência e vai pagar mais. E eu, quando estava a vender barato, não estava a dar hipótese a esses clientes. E uma coisa também muito interessante: o cliente que paga mais é 90% menos chato do que o cliente que paga menos. Se nós tivermos 10 clientes a pagar muito, se calhar só um é que vai ser mais chatinho. Se Uhum. tivermos 10 a pagar pouco, garanto que pelo menos 50% vai ser chato. E vai estar sempre. E quando é que trata disso? E blá blá blá, e blá blá. Isso é garantido. Já de vários clientes com quem, de vários profissionais com quem eu trabalho, todos têm este sentimento de que quem paga mais, às vezes tem muitas coisas associadas ao serviço e não as usa. Porque é Uhum. porque é uma pessoa que também está ativamente a trabalhar e não foi à procura de uma coisa em específico, tratou dela, está feito. É assim que funciona. Acho que é uma excelente forma e uma excelente aprendizagem para fecharmos aqui o episódio. E que eu também vou estar atenta a esse tipo de coisas, certamente. Até porque eu gosto muito também de Testem. Quem tem partilhas. medo, eu subi o meu preço de 75 para 250. Fiz um salto gigantesco. A melhor coisa que fiz. Também deu aquele friozinho. Será que vou ter? Só quando eu fiz isso, eu não tinha qualquer problema, porque eu já não queria fazer consultoria. Então foi, com que preço é que eu faria isto? Uhum, uhum. Porque eu deixei mesmo, tipo 2 meses sem fazer consultoria, nem era a cena do preço, eu já não estava a fazer. Então, quando eu reabri, foi para 250. E tipo, pessoas a continuar a marcar. Ainda hoje já foi há quase um ano e meio, ainda hoje, ainda fui abrir a minha agenda, já tenho 3. Só e não tinha, tipo, anteontem não tinha. Então, foi assim, marcações. E pronto, tá. Isto é muito bom quando a pessoa começa a fazer. E às vezes é preciso alguém ir lá, tipo,
com a agulhazinha, vai lá, faz, muda o preço, por favor. Eu garanto-te, hoje em dia digo aos contabilistas que estão a começar, e eu também faço muito isso, quando nós temos, muitas vezes nós baseamos o nosso preço noutras pessoas, noutros profissionais. Se ele já tem uma autoridade, um mercado, nós pensamos, ok, não posso cobrar tanto. Tudo bem, concordo, o marketing aqui também é influenciar. Mas eu, por exemplo, quando estou a aumentar os meus serviços, eu estou a dar margem para que quem não esteja há menos tempo no mercado ou não tenha tanta autoridade possa cobrar um valor que seja incrível. Não precisa ser o meu, mas também não tem que ser 30 euros. Eu, por exemplo, algum profissional da área que dê consultoria, um contabilista, eu digo, no mínimo 75 euros. Porque a nossa área está para esse valor. E para muito mais, portanto, entre 75 a 125 para começar, é um ótimo valor para dar consultoria fiscal. Uhum. Acho que Então não tenham medo. é uma excelente recomendação que deixas aqui, que é transversal a todas as áreas, naturalmente. Uhum. Olha, muito obrigada, Bruna, por tudo aquilo que nos trouxeste e ensinaste. Obrigada também por te ter juntado a este podcast. Obrigada eu pelo convite. Foi muito Para bom. essa. Muito obrigada. E assim fechamos mais um episódio neste humilde cantinho. Um abraço apertado e até ao próximo episódio.